De tudo que nós ouvimos, ou pelo menos eu, tenho a tirar, tenho a discernir para mim mesmo, introjetar dentro de mim a única certeza de que o governo federal está fazendo cortesia com o chapéu, mais uma vez, dos municípios. Mais uma vez, o governo federal tira dos municípios. Prova disso é que a gente tinha uma expectativa de arrecadação ano passado de 95 milhões, arrecadamos quase 4 milhões a menos. É uma lástima. Como também a gente percebe que nessa contramão, o governo municipal, no último Cataguases, agora dia 28 de janeiro, dá uma redução do IPTU de 30%, sem fazer uma avaliação do impacto financeiro, do impacto econômico que isso possa estar trazendo para as finanças públicas. Em proveito unicamente, exclusivamente da candidatura do PT à presidência da República com a reeleição da Dilma, pode trazer um comprometimento, aliás, está trazendo um comprometimento para as nossas finanças. Já visto que, pelo que foi dito e a gente procurou saber, o município já teve uma diminuição de arrecadação num mês de fundo de participação em mais de 300 mil reais, numa parcela de fundo de participação, o que é preocupante, pelo menos para mim. Já visto que a gente tem milhares de pessoas que estão atreladas e até mesmo a cidade atrelada ao orçamento público municipal. Quando a gente percebeu aqui também que a dívida a curto prazo, ou a dívida que estava sendo posta de um governo para o outro, chegou a 4 milhões, mas, de acordo com o anexo 3 do demonstrativo dos resultados primários e nominais, tinha-se disponível em bancos, em caixa, bancos, 3 milhões e 205, a gente vê que a dívida não é tanto assim. E ainda mais por saber, digo eu, que o governo passado gastou 29,9% com a educação, que o governo, isso podia ser gasto até 25%, que o governo passado gastou 21,3%, deveria gastar só 15%, e mesmo com a diminuição da arrecadação, quando o governo passado fez em ativos, só em computadores, e aí o Tim deve estar aqui, está percebendo que falou que falta computador, mas só em computadores o governo passado comprou mais de 200 unidades, também está na prestação de conta aqui, realizando bens incorporados, 2.681.582,25. Ou seja, tem dívida, mas também se adquiriu. Tem dívida, mas também se fez alguma coisa por Cataguases. E a dívida não é tanto assim. A dívida, que me desculpe a ausência do prefeito, não é o que foi alardeado. A gente tem também em mãos, pela prestação de conta que nos foi passado, que, olha, com fundo de garantia, foi parcelado em 162 meses a dívida que o município tem. E esse parcelamento começou em dia 2 de março de 2002. Do pró-saneamento, que a nobre contadora Eunice nos disse aqui, é uma dívida alta, mas foi financiada também em 162 parcelas, começando dia 2 de março de 2002. O parcelamento com pró-moradia em 174 meses, começou em dia 2 de agosto de 2000, tudo muito antes desses dois últimos governos, não é verdade? Com INSS, está aqui, ó, 120 parcelas, já pagou 86, o início foi em novembro de 2004. Com a Copasa, tem uma dívida altíssima, que foi um absurdo fazer uma negociação da Copasa sem colocar essa dívida que o município tinha para receber. Isso eu acho abominável. Mas está lá, 1.839.000, foi financiado em 356 parcelas. Isso em outubro de 2011. E assim vai. Então, está tudo muito parcelado. A gente tem dívida, realmente temos dívida, mas não é nada alarmante, pelo que eu estou percebendo aqui. Mais alarmante ainda são os descasos com a própria administração pública. Isso é abominável. Mas a dívida que foi paga pelo Cezinha em 3 meses, eu lhes pergunto, de onde foi retirado 2.600.000 para pagar a dívida que restou? De recursos que já estavam assim, disponível para o município, ainda que é menor, como fundo de participação, como IPVA. E ainda outra preocupação que eu tenho, o IPTU ano passado arrecadou 1.800.000, 2 milhões para esse ano, a previsão, 2.200.000, se
se não me foge a memória. 2.200.000. Se a gente der 30%, a gente está diminuindo 600 milhões da arrecadação. Só aí, somado aos 300 mil do fundo de participação, que num mês já vem melhor, beira-se a R$1 milhão. Então é com responsabilidade. E, acima de tudo, não dando desculpa para as incompetências ou para problemas futuros, a gente não vai construir nada. A gente só vai construir se a gente caminhar unidos, se a gente caminhar olhando para o futuro e percebendo que, embora o prefeito municipal seja da base do governo, do PCdoB, junto e na base de coligação do PT, as coisas estão caminhando só para as águas grandes, só para a reeleição da Dilma, sem levar em conta as agruras que estão no município. Gastamos, ano passado, 33 milhões com saúde. Eu já disse aqui, vou repetir, a saúde é um poço sem fundo, é um buraco sem fundo. A gente vai gastar 66 milhões e não vai resolver o problema da saúde. A gente vai gastar com a educação mais 29,9% e não vai pagar o piso dos professores, e não vai dar qualidade para os nossos alunos e nem condição para os professores trabalharem bem. Então, gente, vamos assim, deixar de dar desculpa para o passado, do William, do Tarcísio Pai, da Maria Lúcia, do Dr. Paulo Shelby, vamos trabalhar. Porque existe sim dívida, mas muito mais temos para mostrar em força de trabalho, em união, em disposição para fazer aqui na Câmara o que for preciso para o município progredir. Eu que tenho uma dúvida nisso, eu queria saber o seguinte: ficou 3 milhões em caixa. Não só responder, não precisa mostrar a tabela não. Ficou 3 milhões em caixa? Sim, ficou 3 milhões. Então esses 3 milhões poderiam ser todos usados para acabar com o déficit? Não, porque 3 milhões, nesse caso, é só 208... Deixa eu abrir porque é melhor a gente falando, olhando. Aqui, ó. 203.929. Embora tenha ficado em caixa. O restante disso são recursos vinculados. Tá. Por exemplo, o Matadouro. Que está sendo... Isso. Então, Matadouro. Que não pode ser usado para amortizar a dívida. Inclusive, desses 203, 95 é do leilão também, não está incluído ali, não é? Não, eu não sei te falar, não. Nesse caso aqui, eu não sei. Deve ser. Eu não sei te falar. Porque sobraram depois, 95 mil reais. Depois aí, porque essa questão de recurso, eu sei o total. Agora, qual recurso depende do Leonardo, da Finanças, né? Tá. O Fernando já trabalhou lá. Então, que recurso que está aqui, olhando assim, eu não tenho agora para vocês, não. Mas, quer dizer, só 203 poderiam ser usados, vamos dizer assim, à vontade, livre aplicação. Livre. Os outros não. Destinação e impossibilidade, inviável para outros pagamentos. Isso. Tá. E, só para discordar, meu partido PT, ele trabalha sim para a reeleição da Dilma, como todos os governos anteriores trabalharam. Eu não vejo a isenção do IPI como uma questão de candidatura para reforçar, para reeleger Dilma, não. É um trabalho que está sendo feito para segurar a inflação em benefício do país. Essa é a minha visão, né? O PT, ele está usando isso para segurar a inflação. Agora que o PT trabalha para reeleger a Dilma, com todos os outros governos tentaram reeleger. O PT tem feito um trabalho sério, respeitado e reconhecido mundialmente. Então, quando dá essa isenção do IPI, que realmente é ruim para a gente, para todos os municípios, é um trabalho que o PT faz técnico para controlar a inflação. E nós vimos que controlou. Esse mês já controlou um pouco. Então, eu não vejo isso como campanha, não. A prova concreta, eu concordo, meu amigo, meu colega vereador Geraldo Magela, a prova concreta disso é o mensalão. Se Deus quiser, o PT vai ser exemplo para todos nós. Pela ordem, isso. Nós queremos, Serafim, né, você me citou, nós queremos que o mensalão seja todo apurado. Né? Já foi, vai ser agora encadeado. Só a ponta do iceberg, companheiro.
Inclusive o de Minas. Só a ponta do iceberg, nós temos ainda uma parte grande para olhar. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador José Augusto Guerreiro Titanelli. Eu não estou fazendo política, não. Estou analisando dentro do que foi nos demonstrado aqui, tecnicamente, pela contadora, Magela. Quando a gente tinha uma previsão orçamentária, que não é fictício igual se diz na rádio, não, é em cima de, o Fernando sabe disso, foi secretário de Finanças, os orçamentos são feitos com muita técnica e se projeta com muita certeza ou proximidade aquele orçamento anual. Quando se projetou 94 milhões, não tirou de trás da orelha, não. Não. Foi com isenções, sim, que nós perdemos no município mais de 3 milhões de reais. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, Fernando? Eunice pode nos falar isso aí. Foi da primeira atitude da Dilma de abaixar o COFINS e IPI. Com certeza foi, Magela. Concordo com Vossa Excelência. Infelizmente, para o município. Eu concordo com Vossa Excelência. Para todos os municípios. Concordo com Vossa Excelência nisso. Realmente, eu falei aqui, o município perde, todos os municípios perdem. Falei. Nós já perdemos 300 mil na primeira parcela. Isso eu concordo com Vossa Excelência. Eu não concordo quando Vossa Excelência diz que o PT usa isso para eleger Dilma. Aonde o senhor faz a leitura que o PT faz isso para reeleger Dilma, a minha leitura é de que esse trabalho é combater a inflação. Agora, alguém vai perder. Então, eu como membro do PT, eu não posso ouvir isso e ficar calado. Como Vossa Excelência é membro do PV, se vier uma crítica em que Vossa Excelência não concorde, Vossa Excelência tem que falar, ué. Eu concordo plenamente. Estou falando com o vereador, não vereador. Mas eu reconheço também que nós tínhamos formas de diminuir os recursos da federação. Sim. Um deles é aumentar, como aumentou em 0,25, a taxa de juros agora novamente, do Copom. Novamente concordo com Vossa Excelência. Eu não concordo em que a redução do IPI seja um projeto de reeleição. Isso eu não concordo e toda vez que eu ouvir isso aqui, eu vou falar, ué. É o meu partido. Para mim, isso é para combater a inflação e está combatendo, ué. A prova está aí, esse mês caiu. Então, é leitura diferente. Vossa Excelência faz uma leitura, eu faço outra. Agora, com tudo mais que Vossa Excelência falou, eu concordo. Eu agradeço a concordância, mas assim, quando ele abaixou lá o IPI dos carros, por exemplo, ele não beneficiou nada na gente. Quando ele abaixou o IPI dos carros, ele facilitou a compra de veículos e com isso a gente ainda causar mais trantoso para o próprio município, como tem trazido para Cataguases. Não com o IPVA, porque para nós é bom, né? Mas, na redução do IPI, sobremaneira, sobrecarregou também a educação e a própria saúde do município. Até aí concordo com Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Michelangelo de Mello Correia. Eu queria fazer coro à fala do Titanelli. Eu acho que essa discussão é muito salutar, né? A gente está elevando isso e bem próximo, no próximo ano a gente vai ter essas questões mais acirradas, né? Mas eu queria fazer coro. O Titanelli foi brilhante nas suas colocações, né? Demonstrou um inteiro conhecimento daquele calhamaço que está ao seu lado. E eu vejo com certa gravidade também essa questão da redução do IPI, essa questão de redução a qualquer custo, né? Sem planejamento, sem nada das tarifas de energia. Concordo que tem que haver redução, mas sem planejamento, sem essa redução. Me parece que esses movimentos são sim, né, objetivando o ano que vem a questão da reeleição da presidenta Dilma, né? E isso a gente tem alardeado, tem questionado, né? A asfixia nos municípios tem sido assim consideráveis, né? E isso está repercutindo no dia a dia do município, porque eu nasci em Cataguases, eu cresci em Cataguases, eu estudo em Cataguases, eu gasto meus dinheiros em Cataguases, enfim, né? E daqui que está saindo toda essa a gente está sofrendo com isso é notório, né? Essas reduções implicam em redução talvez da saúde, talvez da educação, talvez do serviço público, isso é notório, gente. Isso está ficando cada vez mais grave, né? E eu vejo com muita preocupação. Permite uma parte? No primeiro momento foram 300 mil, no segundo momento será quanto, né? Ao longo do ano vai juntar-se novamente mais 3 milhões, em 2 anos são 6, 7 milhões, 8 milhões, que a cidade precisa muito disso. Permite uma parte? Toda. Concordo com Vossa Excelência também. Vou discordar apenas quando você, Michelangelo, diz que não tem um planejamento. Poxa,
Nós estamos vendo a situação dos países europeus, que é agravante e galopante. A situação do país, do Brasil, através de redução de IPI, que não me agrada também, porque eu também estou no município e concordo com Vossa Excelência. Mas como é que não tem um planejamento se a nossa inflação pode não estar totalmente controlada, mas não cresceu mais, igual se esperava, e esse mês teve uma redução? Então, planejamento está havendo sim, o vereador. Inclusive, por exemplo, teve aumento do Copom agora, dos juros, e até então a presidenta não usou da rede de televisão para comunicar isso, né? Então, eu vejo uma estrutura de propaganda que incomoda. Que incomoda e muito, né? Essa estrutura de propaganda, essa coisa toda. Acho que é natural isso, acho que tem que ter mais, né? Mas Vossa Excelência há de convir também que se a propaganda é muita, em Minas fala-se que não se pode propagar. Então, se a gente ficar discutindo isso aqui, vai ficar difícil. Eu só vejo que há um trabalho do PT, no meu entender, com planejamento. Agora, se a gente for falar a questão de propaganda, a gente vai dizer que em Minas não se deixa fazer propaganda, então é complicado. É verdade. Excelência, pela ordem. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Serafim Couto Espínola. Eu só queria, mais uma vez, ressaltar a minha admiração, o meu carinho por Sua Excelência, o vereador Magela, porque consegue defender o indefensável. Então, vou dizer o seguinte, vou concordar quando Vossa Excelência fala do carinho, fala do respeito, porque daqui também vai isso para o senhor, e talvez até em dobro, tá? Mas eu vou dizer para o senhor, eu não estou defendendo o defensável. Já havia, às vezes, algumas pessoas defendendo o defensável, mas hoje isso não acontece aqui, porque a realidade está acontecendo. É a situação do país que está mudando, tá? Então, toda vez que se falar do PT aqui, e eu espero que o senhor faça aí do seu partido também, eu só estou defendendo porque eu confio muito no PT e a realidade está acontecendo. Nós vamos ignorar o que está acontecendo no nosso país? Então, não estou defendendo o indefensável. O PT tem histórico e está aí, está mostrando. Agora, tem erros também? Tem. Aí eu vou perguntar para o senhor, quem não teve erro até hoje? Quem não tem o que mostrar? Agora, nós temos uma coisa a falar. No nosso governo, tudo pode ser investigado. Está sendo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Maurício do Vale Rufino. Na qualidade de caçulinha dessa casa, eu queria puxar a orelha da turma, se eles me permitissem. Isso. Vamos voltar ao debate para a nossa cidade, porque assim, é muito salutar realmente. É verdade, eu acho, honestamente. Mas a gente já está se estendendo muito ao governo federal, não é uma evasiva, sou membro do PT, eu fiquei com vontade de defender o meu partido, mas eu vou fazer isso em outra ocasião, porque a gente tem 3 projetos de lei para votar para Cataguases, uma contadora do município à nossa disposição, então vamos voltar ao debate para cá, se vocês concordarem. Pela ordem, presidente. Obrigado. Eu vou agradecer ao vereador Maurício e vou pedir desculpas. Tá? Mas eu prometi que nessa casa eu não iria ficar quieto se houvesse algumas coisas que eu não concordo. Então eu estou cumprindo a minha promessa. E outra coisa, se alguém quebra regimento, eu também tenho o direito de cobrar. Mas peço desculpa, acho que Vossa Excelência está com razão. E quem dera se eu conseguisse me ater, ficasse mais tranquilo nessa situação. Mas agradeço Vossa Excelência por me chamar de novo a colocar o pé no chão. Muito obrigado. Estamos juntos, companheiro. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Michelangelo. Em consideração ao caçulinha desta casa, eu também agradeço as ponderações, só que eu me encontro tão ansioso. O próprio PT antecipou essa questão da eleição, né, da Dilma, isso é notório, todo mundo está percebendo isso, né? Então eu estou tão ansioso em debater isso, em falar isso. Às vezes eu peço desculpas, né, se está incomodando alguém, mas eu acho que aqui essas questões políticas, elas são muito pertinentes, são muito abrasivas, né? São muito importantes. Eu acho essa discussão altamente salutar, né? Eu acho que a gente tem que ser mais partidarista, né? Enfim, né? Eu peço mais uma vez desculpas se a gente incomoda alguém, ao público, em relação a isso. Mas pelo fato de gostar tanto de política, de militar, de pedir voto, né? Eu acho que isso é muito interessante. É só, presidente. Só mais uma ponderação, voltando ao assunto do nosso município, né? Realmente, o Tionelli citou a cifra de 33 milhões que são gastos aí na questão da saúde anuais, né? E eu considero que a gente está muito aquém.
ainda principalmente no termos de qualidade, né, do serviço que é prestado, né, com esse dinheiro para os nossos munícipes, né. Eu falo com muita propriedade porque vivencio o dia a dia do SUS, né, desde a questão da urgência e emergência no pronto-socorro municipal até da prevenção, e realmente a gente vê uma cifra tão alta, uma cifra tão importante, e a gente vê na ponta, sabe, a qualidade do serviço que é prestado para a nossa população, né? Vocês têm acompanhado a minha briga aqui em relação ao atendimento de acadêmicos no pronto-socorro municipal, a qualidade dos exames, da imagem que é dispensada, né? Aos usuários do Sistema Único de Saúde, filas intermináveis, enfim, né? Eu não quero aqui crucificar ninguém, o Tonelli falou muito bem também em relação a ficar ponderando sobre dívidas, sobre de quem é a culpa, mas nós devemos caminhar, né, com o intuito de tentar otimizar cada vez mais este recurso e melhorar cada vez mais a qualidade da saúde prestada aos nossos munícipes. Era só isso que eu queria agradecer, né, a Eunice, a Cíntia, né? Quer dizer, ficou resta pagar quase 5 milhões. Se o governo anterior tivesse indo bem, ele teria que gastar 90 milhões, não 92 milhões. Ele gastou mais 6 milhões a mais, quer dizer, ele deixou conta a pagar para o município. Eu gostaria de manifestar, porque realmente o governo foi bem, porque ele gastou mais do que arrecadou. Uai, você vê 96 milhões para 92 que ela arrecadou. Teria uma explicação, você pode me explicar qual foi a dívida do atual prefeito William Lobo anterior, mais ou menos? A dívida que você quer saber resta pagar? A questão ali orçamentária, que nós arrecadamos 91 e empenhamos 95, deixa eu falar a coisa certa aqui. Uma coisa é orçamentária e outra é financeira, né? O orçamento, ele mede a diferença e o que você arrecadou, você tem a parte sua financeira. Então, a dívida de resta a pagar foi 3 milhões do governo do William, dívida flutuante, resto a pagar. 3 milhões... Deixa eu virar aqui. Embora a gente vê que houve essa receita, né, que ela foi a menor, aqui se mede o orçamentário e não o financeiro. Por quê? A gente tem saldo anterior. Nós tivemos saldos em bancos do ano anterior. Então, o saldo, você joga todo o pagamento para esse exercício, né? Então, aqui eu tenho o balanço financeiro, que vai ficar bem fácil para vocês verem isso aqui. Amaral, né? Você acha que vai fazer... O balanço financeiro... Não, Titonelli, que você disse aí, não tem nada a ver. Se você arrecadar 92 milhões, você gastou 96, fez empenho de 96 milhões, como é que você foi bem? Não foi bem bosta nenhuma, não? Aqui, nós tivemos... a questão financeira, né? Nós tivemos um saldo... Qual o problema da risada? Só no governo não foi bem. Se para você ser bem, se você arrecadou 92 milhões, você tem que gastar pelo menos 90, tem que guardar 2 em caixa. É muito bem explicado isso aí para todo mundo ver. O negócio de ficar tititi, chororô para lá não resolve, não. Você tá com chororô, risadinha, isso não funciona, não. Olha só, gente, eu gostaria que vocês, né, embora eu sei que isso é difícil, que é a questão, mas o balanço financeiro, ele é bem prático para isso. Então, aqui, vocês verem aqui, a receita realmente ela é 91, né? Olha aqui, 91. A despesa, ela é 96. Aí ele questionou, então você tem 5 milhões de resto a pagar. Não, por quê? Isso aqui é uma coisa mais contábil do que, né?
Financeiro. Porque nós tivemos um disponível do ano anterior, aqui ó, saldo do exercício anterior, tá aqui ó, 8 milhões. Então significa que a dívida, o saldo para o exercício seguinte, tá até aqui ó, bem especificado, ó, bancos, vinculado e o que não é vinculado, ó, tá aqui o balanço financeiro, 3 milhões é vinculado, 203 que eu me referi são os recursos próprios. Então, aqui, nessa questão aqui, ó, o resto a pagar inscrito no exercício, né? O resto a pagar inscrito no exercício, eu vou mostrar aqui para vocês que é de 3.296.000. Isso aqui é uma questão financeira e não orçamentária, tá? Por quê? Nós tivemos saldos anteriores. Nós tivemos um saldo anterior de 8 milhões, né? Então, aqui que consta, né, as dívidas flutuantes. Eunice, é só presidente, aí eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Eunice, a questão... Tá? Porque, olhando assim, sem o entendimento, poxa, arrecadamos 91, empenhamos 95, tem conta errada aí, contadora. Singular. Né? Não, porque aqui é aquilo que eu estou provando aqui para vocês, ó. Eu tenho saldo anterior, ficou esse saldo em caixa, e aqui é o saldo que eu comprovei para vocês, que ficou para o ano seguinte. Então, o ano anterior, olha só, eu tinha aqui vinculado, né, 4 milhões, e não vinculados também 4, então deu 835. Então, é aqui que a gente vê realmente o financeiro. Então, a dívida de resto a pagar inscrita no exercício, essa. Ô, Singolani, Okay? Talvez de forma sucinta você possa tirar só mais uma dúvida minha. Enquanto funcionário público na educação e na saúde, eu tenho que fazer essa comparação, não é querendo evidenciar ninguém. Eu nunca recebi o plano de cargos e salários, isso nunca foi pago desde a época que foi criado a lei, né? Aqueles benefícios que a gente recebe como progressão horizontal e tal. E no governo do anterior, do governo do prefeito William, isso foi pago, né? Foi pago e de forma correta, de forma mensal, né? Para os profissionais que trabalham em toda a prefeitura. Dá para sucintamente me falar qual é o impacto disso? Já visto que a total das despesas com o pessoal é muito grande, né? A quem você atribui isso? A questão dos governos anteriores não conseguirem... como é que fala? Progressão. Pagar a progressão, porque isso gerou um aumento na minha folha considerável. Isso foi importante para eu, enquanto profissional, né? Eu recebia, me parece, por educação, uma soma de R$300 e na saúde uma soma de R$200. O que você atribui os governos anteriores não conseguirem pagar isso e na gestão passada conseguir pagar isso, elevando, né, de forma substancial o salário das pessoas que trabalham na prefeitura? Ô vereador, essa resposta eu vou ficar te devendo. Porque eu não trabalho na área de pessoal e eu não sei, assim, quando eu pego a folha, ela vem aquele valor, eu empenho, não dá para estar vendo isso, né, minuciosamente. Pela ordem, presidente. Isso aí é uma questão que é administrativa, né? Foi administrativa, realmente eu sei que houve, mas assim, daí falar com propriedade, eu não tenho condição para isso. Já tive a oportunidade aqui nessa casa de presenciar em outros tempos, né, em outra legislatura, a explanação, a apresentação da Eunice. Eu queria que essa noite, né, eu acho que a gente vai sair daqui muito fortalecido, Titonelli, né, diante da situação que a Eunice traz para a gente. Sabemos que tivemos em 2009, em 2012, um governo comprometido com a verdade.
tudo isso que você está trazendo aqui, né, vai ser de grande importância para a gente fazer uma análise da real situação que se encontra o município. O que nós lamentamos aqui é a ausência daquelas pessoas que estão querendo criar fatos políticos para denegrir a imagem de pessoas que trabalharam e muito por esse município, né? Não está aqui parte da rede social, que monta-se estrategicamente de uma forma covarde para bater em pessoas que estão comprometidas com o povo de Cataguases, né? Fiquei feliz em saber que a gestão 2009 e 2012 cumpriu com o compromisso dos pagamentos que o município tinha. Foi bem colocado pela senhora Eunice. Presidente, são situações dessa que nós precisamos trazer para essa casa. Pessoas comprometidas com a verdade, como a funcionária Eunice e a Cíntia que está aqui trazendo para nós. Aqui não está sendo criado nenhum fato novo. Aqui está trazendo fatos realmente que aconteceram em administrações anteriores. Despesas, dívidas, o que foi feito com o dinheiro do povo de Cataguases. Não aqueles fatos que ficam aí nas rádios, na rede social, para denegrir a imagem de pessoas que lutam por uma Cataguases melhor. Você está de parabéns, Eunice. Conheço, assim, seu trabalho como um líder comunitário que sou. Continue assim sempre, com a sua simplicidade, né, com a sua boa colocação, que ela é justa e ela faz bem para o povo de Cataguases. Quando você traz aqui que o município arrecadou 91 milhões de reais e teve uma despesa de 94 milhões e ficaram 2 milhões de restos a pagar, né? Você está trazendo aqui para nós, né, fatos verdadeiros, né? Eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje e lamentar, presidente, a falta daqueles críticos que só trabalham para destruir o bem-estar do nosso povo de Cataguases. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador José Augusto Guerreiro de Tonelli. Eu só mais uma vez quero ressaltar o trabalho de Eunice e dizer que Cataguases, acima dos chororôs de administrações e administrações que se repetem e repetem também a mesma cantilena com dívidas herdadas, apesar disso, Cataguases progride, Cataguases cresce e Cataguases segue o rumo do desenvolvimento. Prova disso é que no início da administração 2009, do governo passado, a gente teve notícias de que tinha um resto a pagar de 2008 para 2009 de mais ou menos 1.800.000, tá certo? Mas naquela ocasião, o nosso orçamento era 50 milhões. 4 anos depois, o nosso orçamento dobrou. Olha como Cataguases é pujante. Olha como Cataguases tem a sina do crescimento. E é isso que a gente tem que ver, é isso que a gente tem que valorizar. O nosso crescimento é perene. Cataguases vai continuar a crescer. Que nós possamos estar do lado do crescimento e junto àqueles que querem o nosso desenvolvimento. Parabéns, Eunice. Mediante a situação que você colocou aqui, pela experiência que você tem da contabilidade, né? Você que vem há vários anos de outras administrações, você vê dificuldade de o Tribunal de Contas aprovar a conta da gestão 2009-2012 no final, né, pelo menos esse último ano aí, né, que vai ser analisado, porque a gente sabe que 2009, 2010, 2011 as contas foram aprovadas sem ressalva. Você vê, pela experiência que você tem na contabilidade, dificuldade do Tribunal de Contas reprovar as contas de 2012? Eu não tenho essa visão, infelizmente, né? Porque eles fazem uma análise de cada caso. Então, assim, eu não tenho, sinceramente, até, né, no caso lá, a gente tem até uma consultoria, e que ele falou, olha, Eunice,
vai caber recurso, vai ser aprovado sim, segundo a consultoria. Então, a consultoria nos orientou lá que cabe vários recursos que vai ser aprovado. Né? A gente espera, principalmente porque o serviço que a gente faz, né? Então, eu espero que seja aprovado. Eu espero. Como todas as outras, né? Porque é um serviço e a gente quer ter sucesso nele. Eu espero. Eu queria agradecer a sua apresentação, essa prestação de contas do último quadrimestre. Isso irá vir também do Tribunal de Contas depois, como o Valmir falou, para nós votarmos, né? Mas de antemão nós já temos o material para todos que quiserem estudar, né? E também tornar a prefeitura para fazer alguma pergunta. Tenho certeza que você vai abrir as portas da contabilidade para as dúvidas, porque é muito sintético, né? Tem que ser uma coisa mais analítica também, o vereador entender a parte fiscal, de licitações, né, de outros meios que contabilmente não aparecem. E dizer que leve um recado para o Executivo que essa Câmara deseje que se faça o ajuste fiscal tão sonhado em todas as administrações e que a gente não vê acontecer, para minimizar um pouco esses descontroles de desoneração de impostos, queda de receita, crise mundial, e nós passarmos a gastar quando o dinheiro chegar e não comprometermos contando, né, com uma premissa que pode não acontecer. Vamos nos prevenir, né, em cima do que está vindo efetivamente. Se vier bem mais, isso será provisionamento para o futuro. Então, leve o recado para o prefeito, para o secretário de Finanças, de Administração, para se atentar ao ajuste fiscal, né, ao enxugamento da máquina, ao refis para melhorar um pouco a dívida ativa, a cobrança judicial para aumentar a arrecadação, quem sabe também a diminuição de carga tributária, com isso aumente o valor absoluto dos recursos que entram no município. Então, esse ajuste fiscal tem que ser feito na prática, e só na teoria não funciona, a gente sabe disso, né? E você muito me ensinou, quando trabalhei lá, que as contas públicas devem ser administradas igual às contas das nossas casas. Nós não podemos gastar mais do que a gente arrecada. Então, eu quero te agradecer e leve essa mensagem do ajuste fiscal, porque ele pode minimizar muito os danos de um orçamento quando ele não acontece do jeito que a gente quer. Muito obrigado, Eunice.